Bom, a Ana pediu para a gente apresentar esse tema, né? A evolução da ideia de Deus. E olhando e pesquisando tudo, sempre que vinha falando sobre a ideia de Deus, vinha também algo sobre o pensamento religioso. Uma vez que essa questão do religar e tudo mais. Então, eu falei assim, toda vez que a gente pensa nessa ideia, né, do que seria Deus, também a gente pensa nesse pensamento religioso. Então, nós vamos tratar esses dois temas mais ou menos juntos. Uma coisa vinculada, muito vinculada à outra. Né? Então, é isso. Então, a evolução da ideia de Deus. Achei esse texto aqui muito interessante, está na introdução do livro dos Espíritos. Platão, ele vai dizer que sim, chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. E eu pensando nesse texto e lendo o texto de Platão, quando ele usa essas palavras intrinsecamente, absolutamente, né, e essencialmente, ele está dizendo que Deus ultrapassa o bom, ultrapassa o poderoso, ultrapassa o justo, né? E lá na frente, no texto, ele vai dizer que Deus é a bondade, Deus é o poder, Deus é a justiça e ele é o poder. Né? Quer dizer, não como causa, mas sim como ação. E aí eu falei assim, legal, gostei do Platão. Né? Ele, enquanto filósofo, então ele, toda vez que a gente parar e pensar em Deus, né? Não no Deus bom, mas um Deus bondade. Não no Deus poderoso, mas o Deus poder. Né? E não no Deus, né, justo, mas o Deus justiça. E isso é uma introdução para a gente pensar e para a gente refletir. Tá? E aí, vamos... Alguma dúvida? Alguma questão? Vocês sabem que aqui eu cutuco e pergunto, né? E chamo para o papo. Eu não vou ficar aqui falando, não. Viu? Então, vamos lá. Quando falamos em evolução, nós pensamos... Estou tentando arrastar o negócio aqui, porque ele veio em cima do meu... Ah, tirei. A carinha de vocês estava em cima do escrito. Bom, toda vez que a gente fala em evolução, a gente pensa em sair de um patamar inferior e chegar num patamar superior. Não é esse o conceito de evolução que temos? Evolução enquanto progredir, melhorar, né? Crescer. Bom. Sebastião. Oi, querido. Você deu a cutucada aí, então deixa eu falar um pouquinho também. Aí, essa evolução que você está falando aí, você falou aí, quais foram suas 3 palavras aí? Desculpa, mas... Anterior? Olha lá. Bondade, poder e justiça. Não, mas quando você falou em evolução aí, evolução não seria chorar, esperar, espiar e depois refugiar em Deus? Entendeu? Entendi. É porque você perguntou para a gente, tá beleza isso que eu falei aí, depois que você falou de bondade, de poder e de justiça, aí você fez uma pergunta. Aí, na hora, eu comecei a ler a frase de novo, eu vi que tinha 4 verbos ali que você não tocou neles. Então, aí você começou a falar de evolução. Aí eu comecei a ler chorar, esperar, espiar e refugiar em Deus. Olha que coisa. Isso é poético demais, Alexandre. Isso é uma gracinha. Porque a gente está falando, Alexandre, que isso que você fala, essas palavras, fazem parte do processo de evolução. Né? Então, quando a gente pensa, né, em Deus,
Olha lá no pezinho lá da escada, lá no início. Nós temos a ideia, né? E essa ideia, a partir do momento que a gente passa a ter um entendimento da imortalidade do ser, esse entendimento, ele pode vir, né, como uma sugestão, uma ideia, ele pode vir uma dúvida, uma possibilidade, e esse entendimento também ele pode nascer como uma esperança. Nossa, seria bom que depois disso aqui tivesse algo, e assim não houvesse a morte absoluta. Eu estou pensando em nós, gente, lá atrás, né? Nós ainda no início da nossa, da nossa presença, ainda como hominídeos. Né? Se a gente voltar a esse, né, aos hominídeos, não estou nem falando do Homo sapiens, estou falando antes deles. Ali já existia o temor a alguma coisa que eu desconhecia. Ali já havia, em algumas sociedades, alguns ritos fúnebres. Né? Eles identificavam, muitos arqueólogos, né? Eles encontram em cavernas, em escavações em cavernas, corpos enterrados, às vezes, numa posição sempre igual. Né? Quer dizer, se há uma preocupação em enterrar alguém naquela posição, é porque há naquela sociedade um entendimento, uma esperança, uma ideia ou uma vontade de que haja algo após aquela passagem ali na Terra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma intenção, né? Isso, uma intenção, uma intuição. Sim. Né? Por quê? Se a gente vai no Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui mais na frente, essa ideia de Deus, ela é imanente ao Espírito. Ela é imanente. Sebastião, é exatamente por isso que os povos antigos, ou desde o início da nossa civilização, socialização, ou nosso entendimento como ser, como criatura, é que a gente tem isso intrinsecamente, mas a gente não se sabia definir o que era, por isso que, né, foi mudando ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, nós fomos mudando. Uhum. E é necessário mudar, exatamente, para não ficar repetindo a mesma coisa, né? Era preciso mudar. Né? Então, assim, a ideia de Deus, né? Ela é uma ideia imanente, né? Olha lá, imanência, qualidade do que pertence à substância ou essência de algo, a sua interioridade, em contraste com a existência real ou fictícia de uma dimensão externa. Né? Você mudou, Sebastião, você mudou a tela? Mudei. Uai, aí não veio, não. Não mudou aí, não? Não mudou pra gente, não, Sebastião. Não, para mim não, também não. Por que será, hein? Ô, Sebastião, já que você cutucou aí, que o Alexandre falou, é muito interessante, porque Platão parece muito com os dados que Emmanuel coloca para a gente. Se a gente vê a questão, o que é intrínseco na nossa... Né, você cutucou a evolução, depois para a gente refugiar, e você falou da questão da bondade, do poder, da justiça, e o que está intrinsecamente, né? É o que está dentro da nossa intimidade. Quando fala da questão da nossa relação com Deus, a gente esquece disso, né? É uma coisa interna. E por que a gente vai refugiar a Deus? A gente vai pedir proteção para Ele. Então, acho que você foi muito feliz na hora que você falou da questão da evolução, para a gente ver, da questão de Platão, e a gente vê como que a doutrina está muito interligada, né? Fazendo esse link com a ideia que você trouxe. Achei muito interessante. Deu para ver agora? Agora deu a escadinha sua aí. A escadinha, isso. Nela, nós estamos aqui embaixo, na ideia. Uma ideia imanente, né, que faz parte da nossa essência.
Afinal, se nós somos filho dele, né? E nós vamos pensar essa paternidade também, né? Como é que se dá essa paternidade? Podemos pensar, a gente não dá conta de responder, né? E o próprio livro dos Espíritos, ele nos deixa um punhado de lacunas com relação a isto, né? Quando Cristo fala, vós sois deuses, né? E quando o próprio Allan Kardec, né, que refuta a ideia, aquela ideia de sermos pedaços, fragmentos, né? Mas lá na frente, né, lá na Obras Póstumas, ele vai falar na unidade, né? Nós fazemos parte desse Deus também. Então, essa ideia ela é imanente a nós, né? Nós trazemos em nós essa ideia, porém, no momento evolutivo aqui, no início da escadinha, aqui tudo aquilo que nos amedrontava, tudo aquilo que não tínhamos explicação, nós tentávamos dar uma explicação para isso. E aí buscávamos Deus na natureza, no trovão, né? No fogo, na lua, no sol, seja lá onde for. Porque aquilo não dava conta, é muito superior a nós, né? De uma certa forma, nos ameaçava. E era concreto, né, Sebastião? E era concreto. Um raio cair e partiu uma árvore no meio. E ela pegava fogo. Né? E nós não tínhamos explicações para isso. Nós não conseguíamos explicar isso. Por isso que o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano, lá no topo, ele vai nos levando a ampliar essa ideia de Deus. Mas ela é perigosa. Né? Por quê? À medida que nós vamos intelectualizando, né, a gente passa a complicar coisas que podem ser muito simples. Né? E aí a gente cria uma estrutura complexa, erudita, para explicar aquilo que a gente também não dá conta. Então, nós vamos pensar mais na frente essa questão da intelectualidade e do sentir, né? Aonde que Deus mais se manifesta em nós? Né? Será que nós não estamos muito presos a explicar Deus pelo intelecto, né? E menos sentir? Né? E aí, quando a gente volta para algumas sociedades tradicionais, onde o sentir é muito mais aflorado do que... Eles podem não ter uma explicação muito lógica, mas o sentir é muito mais aflorado do que a questão intelectual. Então, é algo que a gente vai pensar mais lá na frente. Né? Porque a gente vai passando por esse recorte aqui, a gente vai ver um pouquinho da história, né? Porque quando a gente fala de questão histórica, de evolução, a gente pensa nessa linha histórica, acho que a Ana também, quando ela nos chamou, ela pensou nisso também, não foi de graça, né? Então, a gente vai ver isso mais na frente. Mas nós vamos agora no Livro dos Espíritos, ver se vai mudar aí agora. Mudou? Não, né? Não. Engraçado. Ô, Sebastião, a tela que está aparecendo para nós não é a tela inteira, não. É a tela com aqueles quadrinhos do lado esquerdo. Quando eu amplio assim, não aparece para você ampliado, não? Você deu um F5 aí para aparecer o show? Mostrar sim. Sim, pois é, aqui não está aparecendo ele, não. Mas aqui, Sebastião, a tela mudou agora, tá? Mudou? Mas agora mudou. Nós estamos na pergunta. Está na apresentação agora? Tá, sim. Tá. Pergunta 5, pergunta 6. Isso, Livro dos Espíritos. Eu estou tendo que minimizar e abrir a outra, não sei por quê. Mas não vou ficar perdendo tempo tentando achar isso aqui, não. Vamos desse jeito. Isso. Minimiza e volta de novo. Exatamente. Na questão 5, né? Olha o que Kardec pergunta. Que dedução se pode tirar do sentido intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Né? Aí os espíritos respondem, de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento,
se não tivesse uma base e ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Né? O que vocês acharam dessa resposta? O que ela está nos falando, gente? Hein? Ela pega a gente, né? Pega a gente por quê? Ela pega a gente no nosso intelecto aí, ué. Ela mais ou menos cerca a gente, ué. E aí? Aqui na minha cabeça, eu fico tentando achar alguma coisa contra isso e não consigo. É. Entendeu? Ô, Sebastião, o que eu acho, assim... Primeiro que eu acho que a pergunta de Kardec já leva a gente para uma reflexão diferenciada, porque ele fala de sentir. Exatamente. Ele não fala de pensar. Ele fala de sentir. Né? É isso que eu não O que se pode tirar do sentimento, do sentimento sentir? intuitivo. Isso. Exatamente. Tá aí, né? É a diferença. É a diferença. É porque nós, sabe, Ana, a gente está intelectualizando demais e a gente quer entender Deus pela cabeça, né? E é complicado, porque quando a gente olha outras culturas que têm uma relação com o divino muito mais de sentimento, a gente olha para aquilo e fala, não, mas são sociedades mais atrasadas, sociedades mais não sei o quê. Mas não, eles entenderam como que muitas vezes a gente mergulha nessa ideia nossa, né, do intelecto, da razão, aquela razão iluminista que a gente veio desenvolvendo, tudo cientificamente, e a gente se embanana e deixa de sentir, né, um sentir intuitivo. Esse sentir intuitivo, né, faz com que a gente até passe a descrer e a duvidar, né, de que existe algo. Né? Até agora nós estamos falando de algo, esse Deus como algo. Nós vamos questionar um punhado de coisas sobre Deus aí, que a gente tem e que a gente imagina, né, que, vamos lá, né, não há efeito sem uma causa. Ou seja, se eu estou aqui, é porque algo me trouxe aqui. Se foi da ligação lá do óvulo com o espermatozoide, por detrás dessa ligação, que também é um efeito, vai existir uma causa. E sempre que nós formos achando todos esses efeitos, sempre haverá uma causa para chegar àquele efeito. E nós queremos chegar no princípio. Né? E aí a gente se perde, a gente fica doido. A gente não vai dar conta, não. Entenderam? É muito bom. O sentimento íntimo, né, da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Nós estamos falando aí da transmissão da cultura, resultado de ideias adquiridas? Os espíritas vão usar como argumento, né, que se assim fosse, por que existiria nos selvagens, ou seja, né, nas sociedades tradicionais, naquelas sociedades que ainda não se intelectualizaram, que ainda não começaram, né, os seus projetos de pesquisa, né, essas sociedades tradicionais, de onde vem esse sentimento deles? Né? Vamos pensar lá atrás, daquele homem da caverna, né, que não sabia explicar o relâmpago, não sabia explicar o sol, e passou a divinizar esse elemento. Né? De onde veio esse sentimento? Né? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal, não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com a noção científica. Né? Tranquilo? Dúvidas? Eu gosto de perguntar porque eu... Vamos lá, vamos avançar aqui. Aí, gente. Chegou aí? Uma linha aí? Chegou. Chegou. Bom, se nós temos aquela escada,
que é uma forma de pensarmos, né? Da ideia imanente até uma ampliação dessa ideia através do intelecto e da evolução moral, nós podemos pensar também essa evolução da ideia de Deus a partir de uma linha. Essa linha tradicional, que é a linha do tempo, né, que vocês já devem ter aprendido na escola, que foi abolida na educação atual, porque ela nos coloca num tempo com uma determinada ideia, e ela não nos dá a possibilidade de sermos diferentes no tempo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, questionando, né? Desde lá, 140 mil antes de Cristo, né, o surgimento do homem moderno, até esses 2022 que nós estamos vivendo, a sociedade foi passando por vários fatos, que vamos dizer fatos marcantes, né? Esse zero aqui, quem fez essa linha do tempo aqui colocou errado, porque não existe o ano zero, é o ano 1. Ele deve ter posto zero como marcação, porque na verdade é ano 1. Não existe ano zero, zero é algo que não, né? Então, nós temos aqui, né, essa divisão histórica, desde o surgimento da escrita, e é um erro nosso chamar de pré-história como não história. Pré-história também é história, viu, gente? Porque aqui na pré-história também se produziu cultura, o homem pré-histórico, a mulher pré-histórica pensava assim, né? Produzia cultura, nem que fosse rabiscos nas cavernas, né? Conhecimento, está tudo aqui. Então, não é um período sem história, não, viu, gente? As pessoas não entendem, acham que é um período sem história, mas não. A história é desde que surge os primeiros hominídeos até os dias de hoje, estão produzindo história. Chama-se pré por causa da escrita. E com a escrita passamos a grafar de várias formas as nossas ideias. E ao grafarmos as nossas ideias, criamos registros, né, que pudessem ser registros mais palpáveis, né, com uma possibilidade de interpretação mais ampliada, né, não puramente adivinhação, como eram antes, que antes, sem entender algo que não estava escrito, apenas cenas na caverna, né, resquícios de objetos, é uma coisa. Quando você tem documento escrito, e ali tem uma ideia colocada, então torna o pensar, né, aquela sociedade mais forte. Então, nós temos aí uma idade antiga, muito vinculada à guerra, muito vinculada à conquista, né? A idade antiga, né, é um período onde os territórios ainda não estavam definidos, né, os espaços geográficos ainda estavam sendo conquistados, e as conquistas desses territórios eram pela força. Então, a força era masculina, né? Por isso que nós temos, a partir daqui, uma construção até do patriarcado, ele se dá na Idade Antiga, desses 3.000 antes de Cristo para frente, porque são sociedades que vão se erguer embasada na força, que é da conquista do outro, é o período da guerra. Então, Deus tinha que ser também um guerreiro, né? Então, nós vamos ver isso mais lá na frente, né? Quando nós damos a Deus as nossas qualidades. Então, Deus era o Deus guerreiro, era o Deus da guerra, né? Era o Deus que legitimava a conquista, é o Deus que priorizava um grupo social em detrimento do outro. Quando a gente pega, por exemplo, o Antigo Testamento, a gente vai ver um Deus judeu.
Um Deus que prioriza o judaísmo, né? Um Deus que despreza outros povos em favor do judaísmo. Né? Quer dizer, é uma narrativa, uma construção, né? Dentro de uma ideia de Deus totalmente diferente, né? Da ideia de Deus que nós temos. Quando a gente pega os gregos, né? O Deus é grego. Zeus é grego. Está pensando na Grécia. Ele não tem uma noção do restante da humanidade. Então, cada grupo se apropria a gente humaniza, né, Sebastião? É. Ao longo da história, até um certo momento, o homem veio humanizando Deus. Também ele não conseguia compreender, né, de outra forma, né? Até hoje a gente está tendo dificuldade, né? Sabe por quê, Ana? A gente consegue olhar para o outro a partir de nós. A nossa referência, por isso que a atividade historiadora é uma atividade maluca. Porque para a gente olhar para um determinado tempo, nós temos que nos despir dos nossos valores presentes. Porque se eu for para aquele outro período, com todos os meus valores, com todas as minhas verdades, frutos desse meu tempo, eu vou ser um juiz daquele tempo, eu não vou ser um estudante daquele tempo, alguém que queira compreender, eu vou ser alguém para julgar. Né? E é assim que a gente olha para o passado. Né? Eu passo alguns filmes para os meus alunos, é um exemplo muito interessante. O filme Carlota Joaquina. Carlota Joaquina foi dada de casamento para Dom João com 12 anos de idade. Com 13 anos de idade, ela casa, né, e vai ter a noite de núpcias. Ela não sabia o que fazer. E ele já tinha mais de 18 anos. Aí uma aluna vira, mas isso, professor, é pedofilia. Fala, é pedofilia no nosso tempo. É pedofilia na nossa sociedade. Né? Se eu olhar para esse tempo, eu vou julgar, porque era uma prática dessa sociedade. E olha que nós estamos falando, né, do século XIX. Não tão distante, né? Do 18 para o 19. É algo que aconteceu ontem mesmo. Então, esse é o nosso olhar. Então, quando a gente olha para essa idade antiga, e a gente entende por que ali, né, esse Deus era o Deus da guerra. Porque o homem era o homem da guerra. E quando eu estou falando... Oi? Não, só uma consideração temporal aí, que você estava falando aí do Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Dom João. Dom João, né? Dom João VI, né? Ele vai ser sexto depois. Então, ele é só Dom João. Mas não muita coisa mudou até Dom Pedro I e Dom Pedro II. E assim, em Dom Pedro II, claro, né? As coisas são um pouco diferentes nesse estado, mas só para a questão de temporalidade, muito provavelmente nossos bisavós viveram nesse tempo. O meu, por exemplo, viveu. Salomão, eu vou dizer que até os nossos avós, e se der bobeira, até nossos pais, dependendo de onde estiver. Tá? E se a gente pegar, por exemplo, as estatísticas, no Brasil, é um dos países onde se tem o maior número de gravidez na adolescência. E muitas dessas gravidezes são frutos de parentes. Os maiores casos de abusos de menores no Brasil vêm de parentes, tios, avós, pais, até hoje. Né? Isso a gente quando pega a gente vê isso demais na escola. Em escola, por isso que quando eles falaram com os alunos na pandemia, longe da escola, o número de violência aos menores aumenta, porque a escola não detecta, porque a escola detecta e ela toma providências. Né? Na escola a gente vê cada coisa, meu querido, você não sabe como. Né? André me conta aqui. Isso, e olha, independe de classe social, viu? Independe de classe social. Então, até hoje,
Quando a gente pega essas estatísticas, vai na vara da adolescência para você ver. Está lá, essas estatísticas todas. O Brasil é recorde nisso. Tá? Então, Idade Antiga. Tranquilo, Salomão? Quer falar mais alguma coisa? Não? Beleza? Não, isso mesmo. Isso nós vamos falar lá na frente. Avanço, retrocesso, rupturas e permanências. Idade Antiga. Então, guerra, o homem guerreiro, o Deus também guerreiro. Com o advento do cristianismo, aí, né, Cristo vem nos trazer um outro Deus, uma outra ideia de Deus. E eu estou olhando pela linha do cristianismo. Tá? Existem várias outras formas de perceber isso aí também. Então, o Cristo vem nos trazer uma outra ideia de Deus. Deus já passa a ser irmão, amor, não é isso? E aí, a Idade Média, ela, nesse período, Deus é algo terrível. É algo que pune, né? Deus traz consigo, dentro da mensagem cristã, valores da Idade Antiga. Então, nós temos o Deus punitivo. E nós vamos viver na Idade Média querendo o quê? Salvar nossa alma, com medo da danação. Era o temor medieval. A danação era ir para o inferno, né? Então, nós temos nesse período uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, né? Mas que ele quer que você vá para o céu. E ele está lá te esperando. E aí tem todo um controle da igreja, tem toda né, um ambiente social construído para isso, até que esse modelo cansa, esgota, e a Idade Moderna, que passa a ser a idade onde vai haver um descolamento com a religião a partir do surgimento da ciência, o questionar Deus. Que Deus é esse que estamos falando? Que Deus é? Né? A ciência vai falar, olha, uma coisa só tem valor se ela puder ser provada, se puder ser evidenciada. Deus não dá para ser assim. Né? A igreja criou vários mitos, como, né, por exemplo, mesmo já se sabendo que a Terra era plana, a igreja ainda, mesmo sabendo que era redonda, ela dizia que era plana. Né? Então, a igreja tentava explicar coisas que não dava conta, e a ciência vem desconstruindo todas essas verdades da igreja. Né? Então, o homem da modernidade é um homem que passa a querer duvidar de Deus, né? Apesar de viver o conflito de ser, né, trazer consigo, né, culturalmente essa ideia de Deus, e algo que vai fazer, olha, mas também a ciência nos diz outras coisas. Né? Então, o homem da Idade Moderna, ele na ciência, no trabalho, né, que é a época da produção, é a época da fábrica, ele começa a questionar Deus. Para chegar na Idade Contemporânea, que é o tempo que nós vivemos, apesar que já estamos vivendo em uma pós-modernidade, segundo alguns, onde tudo se evapora. Né? Nós estamos presentes, mas não estamos juntos. Nós estamos conversando, mas não estamos... Né? Então, Deus passa a ter também uma nova forma de ser visto. Então, historicamente, nós temos essa linha do tempo que vai nos colocando dentro de caixinhas. Porém, essa linha do tempo não nos fala da ideia de Deus. Por quê? Porque cada um de nós estamos em pontos de evolução diferentes. Cada um de nós vamos perceber Deus de uma forma diferente. Né? Nós não temos mais hoje, nessa idade contemporânea, um controle
de como devemos pensar Deus, como tínhamos na Idade Média, né? E as várias culturas começam a trocar informações. O Brasil vieram os africanos, vieram os europeus e tinham aqui os indígenas. 3 formas de ver Deus diferentes, convivendo. E hoje se misturando, né? Então, essa idade moderna para o contemporâneo, né? A ideia de Deus ela passa a ser mais fluida, né? E com o surgimento, né, na Idade Moderna, do protestantismo, para nós que somos cristãos, né, é uma outra forma ainda de pensar Deus. Enquanto que a Igreja Católica trazia as ideias ainda enraigadas na Idade Média, o protestantismo vem trazer as ideias burguesas, né, do mundo liberal, da mentalidade liberal burguesa da Idade Moderna. Então, Deus tinha que mudar. Não tinha que ser mais aquele Deus, né? Não é um Deus que não era mais uma pessoa que se salvava pela caridade, né? Pela obra, né? Mas aquele homem que se salvava pela fé, né? Porque interesses burgueses também não falaram, olha, menos caridade, mais fé. Você tem toda uma construção humana para explicar Deus. E todos os interesses de uma época, de uma sociedade, todos os interesses para nos conduzir nesse pensamento a Deus. Vocês estão compreendendo isso? Então, quer dizer, a ideia de Deus, ela não é somente aquela ideia inata que eu trago. Ela parte também da minha experiência com a sociedade. Sim, com o modo de vida que eu quero levar. Né? Isso. Por isso que é evolutiva a ideia de Deus, né? Ela é evolutiva, mas também é cultural, viu, Ana? Sim, também cultural, porque você não consegue isolar os elementos culturais que construíram e continuam construindo até hoje, né? Até hoje. A ideia de Deus. Muitos de nós temos outros amigos, né, que são de outras religiões e tudo, e a gente vê as diferenças, né, da forma de pensar, mesmo a gente estando inserido numa mesma época, numa mesma sociedade, mas nós temos aquele grupo particular, como diz assim, que as nossas ideias se afinizam e nós nos juntamos em corporações religiosas, vou falar assim, né, só para grosso modo, e a gente, então, constrói essa ideia junto com esse grupo e com aquilo que é trazido. Né? Com certeza. Uhum. Mas é legal, porque eu acho que se enriquece, porque a gente vai ampliando a nossa visão crítica, sabe? Vai ampliando a nossa capacidade de sentir, de perceber. Eu acho isso muito legal. A gente quer tudo certinho, Quem é o SG que quer falar? Alexandre de Sena Gouveia, sou eu mesmo. Ah, tá. É o arroba, é o Alexandre. Tá bom, Alexandre. Arroba é A. Bonitinho, né? Aqui. Isso é criativo. Tudo bem a ideia evolutiva de Deus, mas Deus é um só. Que Deus que é esse? É o Deus que eu crio? É o Deus que cada um cria um Deus para si? Não sei, Alexandre, o que você acha? Não, o que eu estou achando aí, que eu estou vendo aí, cada um está criando um Deus para si, mas ele é um. Alexandre, ele tem uma vontade, ele não tem uma vontade dele? Sim, Alexandre, ele é um, mas cada um vai percebê-lo a seu modo e vai ter um olhar diferente para ele. Deus para nós. É o sentir aí, né, não, Sebastião? Oi? É o sentir. É o sentir. Mas eu nem sempre, viu, Edson? Porque muitas vezes
a gente sente pouco e raciocina muito em cima disso, né? Porque eu acho que se a gente sentisse mais, a gente teria uma ideia muito mais aproximada e não tão distante, sabe, entre um e outro. Eu acho que é a forma de raciocinar. Eu estou acompanhando esse raciocínio. Mas a gente tem que lembrar também da cartilinha que a gente estudou no plano espiritual e estudou aqui no plano material também, de Emmanuel, que fala das duas asas que está nas instruções, né? Que o amor e sabedoria vai nos levar à presença de Deus. Isso! Você lembra lá da escada? Intelecto e Isso aí. evolução moral. Estava lá, ó, na escadinha. É interessante a gente parar para pensar nisso, né? E as palavras, é muito interessante a gente ver o significado. Isso. Realmente. Só que, Edson, a gente adianta muito mais a nossa evolução no intelectual do que no sentimento. E é assim, isso faz parte. Claro, porque você tocou na questão da cultura, né? E a inteligência faz parte demais disso, né? Faz. A gente fala da questão da nossa educação. Por isso que a gente vê a diferença de cada um, Ana falando, a questão do protestante, é da forma que realmente a gente avalia, né? Que a gente interpreta. Então, por isso que é individual, viu, Shed? Eu acho que é dessa forma que eu acho que não tem... Acho que não tem muito... Ele é único, mas cada um vai percebê-lo de alguma forma. Eu entendo isso. Cada um vai perceber, mas ele é um. Sim, eu não estou falando que eles são muitos, não. Ele tem uma vontade. Sim. Cada um percebe. Ele tem uma vontade para a Terra, ele tem uma vontade para a nossa vida, ele tem uma vontade para a condução de cada um, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali, a vontade dele está ali. Eu costumo falar que o Sermão da Montanha é onde que Jesus chegou e falou a vontade de Deus para nós. Ele falou tudo que Deus quer que a gente faça, ele falou ali no Sermão da Montanha. Tá? Então, assim, cada um sente, cada um pensa do jeito que quer, as questões aí, pensamento é o único lugar que a gente é livre, como diz o Livro dos Espíritos, deixa bem claro, o Espírito da Verdade deixa bem claro isso para a gente, né? O pensamento é o único lugar onde que a gente é livre, que a gente pode voar para tudo quanto é lado. No mais, liberdade aqui na Terra nós não temos. A única liberdade é de pensar. Então, poxa, eu vou pensar Deus do meu jeito, aquela coisa toda, mas o caminho é um só. Não estou falando do caminho, não. Existe um único caminho que é para ele. A minha maneira de agir e tudo, né? Mas cada um vai achando seus atalhos aí, vai ataiando aqui, ataiando para lá, e vai chegar nele um dia. Tá, mas a história mostra vários deuses aí, Deus guerreiro, não sei mais o quê. Falam que os judeus estão esperando o Deus guerreiro chegar até hoje, né? Por isso que Jesus não é o enviado para eles, né? E é isso aí que eu quero falar, sabe? Não tem... É complicado esse negócio. Cada um fica pensando uma coisa da sua cabeça, cada um... milhões de pessoas pensando uma coisa diferente, não dá certo. Alexandre, a coisa não é aleatória assim não, Alexandre. Tá? Quando a gente fala, no sentir, no pensar, na ideia, ela é fruto de uma construção individual. Então, é algo que faz parte de um indivíduo, que faz parte da postura de uma pessoa. Então, não é algo assim, a cada um do seu jeito, tão aleatório assim, não. Tá? O Paulinho estava com a mão erguida. Desistiu? Ô, Sebastião, na realidade, o que eu queria falar é dos arquétipos, né? Porque quando a gente você vem da cultura grega e tem os arquétipos de Zeus, de Poseidon, né? E tantos outros, que a Igreja Católica absorveu, né? Colocando Deus também no Olimpo, com raios e tudo mais, né? Igualando Deus a Zeus, né? De barba e tudo mais. Então, a gente vai
e a gente vai repetindo sempre nas nossas atitudes esses arquétipos, né, que a gente carrega desde lá de trás. Então, quando Jesus fala de deixar o homem velho, tem muito a ver com esses arquétipos que a gente carrega, e dentro dos espaços de todas as religiões, a gente vai ver a mesma situação, né? A gente criando esses símbolos, esses deuses, né, de uma forma diferente, mas que também em Roma e Grécia tinham os deuses diferentes, mas simbolizavam as mesmas coisas, né? Então, é importante a gente ter essa visão também, né? Na hora que a Igreja Católica traz essa questão do castigo que você colocou aí, né? Que está muito vinculada àquele Deus lá que controla o espaço, né? Da morte, né? Eu esqueci o nome dele agora. Aí, e aí vai, entendeu? Você vai vendo essa construção, né? Desses arquétipos, e que a doutrina, de uma certa forma, quando ela chega, ela tenta trabalhar um pouco a derrubada desses arquétipos, mas isso ainda está muito arraigado no nosso proceder, né? Uhum. Salomão, tá querendo falar também? Aí chegando um pouquinho para frente na história aí, né? É uma questão que eu acho importante também nesse negócio de ideia de Deus, que foi a reforma, né? Só que, assim, trazendo uma questão de Lutero, né, só para que a formação da ideia, mesmo assim, aqui já entra um pouco de lógica, tá? A respeito da fé, que era a questão entre Paulo, no caso, e Tiago. E eu falo Tiago da epístola de Tiago, que Lutero, olha para você ver como uma coisa é interessante, né? Lutero chama a epístola, porque foi inserida tardiamente no Evangelho, a epístola de Tiago de epístola de palha, né? Porque ele não concordava com aquela que ideia. Tiago dizia. Mostre a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé nas minhas obras. Então, assim, na época, né, de Lutero, da Reforma, ele falou, não, é a fé pela fé. A fé, né, por si só, ela ilumina, que é a ideia de Paulo. Por quê? Né? Lutero fazia parte de um grupo social da burguesia. O pai dele era dono de vários bancos, vivia do lucro dos bancos. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer, não estou querendo diminuir a figura de Lutero, porque ele foi muito importante. Mas o próprio Emmanuel também fala que ele, coitado, ele deu algumas escorregadas, né? Justamente, mas também ele é ser humano como nós. Ele é ser humano como nós, não só ele, o Calvino, né? São seres humanos como nós, então sujeitos também às mesmas falhas, né? Mas chegou e modificou alguma coisa, né? O trem aqui riscou, não sei. Quem está riscando? Esse é o palhaço do Alexandre, no mínimo, que está riscando a apresentação aqui, né? Eu não vou falar nada a respeito disso. Alguém riscou aqui. Mas então, gente, é isso aí, né? O que eu estou querendo dizer é: religião é construção humana. A doutrina espírita nos é ditada pelos espíritos, passa pelo filtro humano, não é isso? A mediunidade é um filtro humano, né? E chega no movimento que é totalmente humano, que é o movimento espírita. Então, nós vamos falar assim, o movimento espírita é um movimento humano que passa por todas as dificuldades que o ser humano também passa. Então, a ideia de Deus, para nós, olha lá, ó, qual a minha, a nossa, né, ideia de Deus? Isso é reflexão, gente, nem precisa responder, não. Qual o filtro que utilizo para a elaboração dessa ideia? Razão, sentimento ou ambos? Né? Quais filtros? Oi, quem perguntou? É Alexandre. Fala, Alexandre. Quarta-feira, eu fui para a aula, aí eu cheguei cedo lá, falei, deixa eu conhecer a cantina que os meninos me falaram que tem aqui lá na escola. Aí eu desci por um lugar lá, fui dar parece que é assim
como é que eu posso falar? Um lugar assim que dava para um horizonte bonito, sabe? Eu estava lá na FUMEC, né? Então dava para um horizonte bonito assim, e estava vermelho. Eu falei, nossa Deus, deixa eu conversar com você um pouquinho aqui. Eu não conversei com você hoje direito. Sabe? Falei assim, sabe? Eu não consigo olhar para um horizonte de nascente ou quando o sol se põe ou poente sem pensar em Deus. Por quê? Da maravilha. Aquilo ali para mim me traz Deus, sabe? É o sol que vem nascendo. Ele nasce com uma cor e se põe com outra cor e vai embora com outra cor. A cor que ele nasce não é a mesma cor com que ele vai embora no dia, sabe? Eu sinto assim, não tem por que, não seria pergunta, talvez qual é a causa. É que atinge lá no fundo do âmago do meu ser, nos refolhos de minha alma. Então tá bom, Alexandre. Beleza. O anterior a esse vocês viram, né? Vocês estão vendo aqui o antropomorfismo, não é isso? Exato, isso mesmo. Exatamente. Que é isso, né? É a forma humana, a ideia humana, né? Deus passa a ter forma humana e traz também ideias humanas, sentimentos humanos, né? Quando a gente pega, por exemplo, no politeísmo, né, a ideia de vários deuses, Rafael faz esse quadro aqui, ó, que é o conselho dos deuses, né? Você tem Zeus, os outros deuses, e ali eles estão discutindo algumas coisas. Tem um contexto histórico, não vamos entrar nesse caso, não. No monoteísmo, o Deus único, né, lá do judaísmo, né, nós temos essa figura de Adão. Tanto a ideia de Adão, né, quanto a ideia desse politeísmo, nós estamos falando de uma compreensão. Eu estou avançando, porque não vai dar tempo, né? Eu estou misturando os temas já. Faltam 3 minutos. Nós pegamos, humanizamos Deus, criamos mitos para explicar esse Deus e criamos ritos para convencimento da existência desse Deus. Tá? Então, deu para entender esse quadro aqui que eu estou mostrando. Eu já passei uns 3 slides aqui nessa minha fala agora, tá? Então, vocês viram aí o politeísmo, o monoteísmo, do que se trata, né? A mitificação do Deus e do Adão, o mito Adão, o mito grego, né? Quando nós formos aqui para frente, nós temos os mitos do Egito, os deuses, né, antroposomórficos, onde animais e homens, né, são referência para esse Deus, para esses deuses. Uma coisa interessante, tá? Isso aqui nós estamos falando do Egito de 3000 a.C. Ou seja, quem tocou nisso foi o André, tá? O André, e quando ele falou, quando o Baixo Egito e o Alto Egito se juntaram. Antes disso, que é a sociedade egípcia do Capela, não havia nada disso aí, não. Era outra coisa. Tá? Ela criou formas, e estudá-las é muito difícil, porque não tem registros escritos. A escrita é 3000 a.C., né? Então, antes, essa sociedade egípcia de Capela, nós não temos escrito delas, tá bom? Ela não era, como é que chama aqui? Ela era monoteísta. Ela não era politeísta. Ela não era politeísta. Era uma sociedade monoteísta. Isso. Tá? A partir do ano 3000 é que surge essa estrutura, que já não é mais responsabilidade dos capelinos. Lá no Caminho da Lua, a gente vê isso muito bem feito.
né? Novamente vinculada a poder, né? Exatamente, vinculada a poder. Né? Eles vão usar, sim, o conhecimento dessa sociedade anterior à unificação, mas vão criar toda uma estrutura religiosa, aí nós estamos falando de religião, para isso. Né? E temos também, olha só, essas Vênus. Por que deuses, geralmente, a partir aí de um período, eles são homens e na antiguidade, lá, antes da escrita, no Paleolítico, são deusas, maioria mulheres, porque a sociedade era uma sociedade, o patriarcado ele surge ali, com a formação das cidades, com a formação dos estados, a força da guerra. Anterior a isso, a pré-história, que é o caso dessas duas estatuetas aqui, ó, uma Vênus lá da região da França, outra na região da Áustria, né? Que são povos ainda muito antes desse período, né? Não eram sociedades patriarcais, eram matriarcais. Então, a ideia do divino era sempre vinculada à mãe. Por causa da geração, né? A geração, é o ventre. Né? Isso. Tanto é que você, nessas imagens, né, os ventres são inchados, os seios são fartos que alimentam, né? A vulva aqui na região da virilha vem se alimentando. Por quê? É a vida que está sendo... Né? Então, nas sociedades matriarcais, os símbolos são das deusas. Você vê como que a nossa cultura nos influi para percebermos, né? A sociedade céltica, que era também uma sociedade matriarcal, até a conquista dos cristãos, quando os cristãos conquistam Celta, aí a sociedade ela vai se transformando para o patriarcado. A mitologia celta também, toda ela é uma mitologia feminina, né, das deusas celtas. Então, isso tudo é o antropomorfismo. Transferimos para Deus, né, as nossas condições. A gente não vai dar para seguir muita coisa, aqui Mesopotâmia e tudo mais. O que a gente queria ver é o seguinte: esse tempo histórico, né, esses avanços, retrocessos, nós jamais pensaríamos que em pleno século XXI, né, a religião e a política fosse fazer tanta parte. Isso é um problema que foi resolvido lá atrás. Pensávamos isso. Olha aí, ó, como é que a coisa volta. Avanço, retrocesso, ruptura, permanência. Né? Quando a gente pega essa história da ideia de Deus na longa duração, na média, na curta, a gente vai fazendo recortes, vão vendo que somos, né, uma sociedade que não dá para ser descrita como a sociedade medieval era assim, a sociedade tal era assim, a sociedade é assim. Nós somos sempre um plural, né? E é nessa pluralidade, é nessa diversidade, né, que a gente avança, que a gente vai melhorando. Né? E até hoje, quando a gente passa e vê que temos muito forte na sociedade atual culturas ancestrais, né, com uma ideia de Deus totalmente diferente da nossa, e isso é muito legal, isso é muito bacana, né? E nos ajuda, enquanto espíritas, né, que achamos que estamos lá naquele topo do desenvolvimento intelecto e moral, né? Muitas vezes sentimos muito menos do que outras. Quem vai, por exemplo, conhece alguma coisa das sociedades, das religiões de matriz africana, vão ver que a relação com Deus e com as entidades, né, que vêm do plano espiritual, né, da Ruanda lá, é muito mais afetiva do que a nossa, né? Ela é muito mais ligada ao sentimento do que a nossa racionalidade. É isso.
Então, eu acho que eu queria provocar essas discussões mesmo, sabe? Da gente pensar em aonde eu estou nessa ideia de Deus. Né? Eu estou mais sentindo, mais vivenciando, mais, né, elaborando conceitos, filosofias racionais, ou muito sentindo. Né? É isso.